Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês como podemos fazer aí a instalação e preparação do ambiente para a utilização do Python no sistema operacional Linux. Se você utiliza este tipo de sistema, nós vamos fazer então nesta aula aqui a instalação dos ambientes ali e a preparação para quem utiliza o sistema operacional Linux. Nas próximas aulas nós iremos fazer também a instalação no sistema operacional Windows e do macOS também, tá certo? Então eu espero que vocês possam aproveitar aí. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador. Então, muito bem, pessoal, já estou aqui no meu sistema operacional Linux. Eu estou fazendo aqui a utilização de uma distro Ubuntu, mas se você estiver utilizando qualquer uma outra, como por exemplo o Mint, o processo é bem parecido. Então, nós podemos aqui abrir o terminal inicialmente. Eu vou digitar aqui na barra de pesquisas aqui por terminal e abrir aqui então o terminal para nós possamos fazer aqui a instalação de todo o ambiente que nós iremos precisar para fazer a programação aqui em Python. E aqui eu vou utilizar o sistema do Jupyter Notebook para fazer scripts mais simples, e também vou fazer a instalação do VS Code para quando a gente fizer scripts mais complexos, utilizar ali o VS Code, tá certo? Então, inicialmente aqui eu vou simplesmente verificar que no caso do Linux o Python já vem instalado de fábrica, né? Então para isso eu posso simplesmente digitar Python 3 version e eu poder visualizar qualquer versão. Então se você observar aqui eu tenho a versão 3.8.10, tá certo? Então por exemplo, se eu digitar aqui Python 3, no caso, eu já entro aqui no sistema de programação do Python via terminal, onde eu tenho aqui essas três setinhas. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui uma operação aritmética qualquer, como aqui no caso 2 mais 2, o Python já me retorna ali que é 4. Tá certo? Então, no caso do sistema operacional Linux, de fábrica, nós já temos instalado ali o Python. Eu dou o exit aqui para eu poder sair e voltar ali anteriormente, como eu estava, no caso, para fazer aqui a instalação dos outros ambientes que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é a instalação do gerenciador de pacotes. No caso aqui eu vou instalar o pip com o seguinte comando: sudo apt install python 3 -pip. Com esse comando aqui eu consigo já fazer então a instalação do gerenciador de pacotes aqui, para poder fazermos aí mais à frente a instalação de bibliotecas do Python. Ele vai me pedir aqui a senha de superusuário do meu sistema operacional Linux. No caso aqui eu vou digitar a minha senha, dou um Enter e ele simplesmente faz a instalação aí no caso, tá certo? Agora, para fazer aqui a instalação de um primeiro pacote aqui, a biblioteca do Pandas, que nós vamos fazer aqui a instalação, eu posso simplesmente digitar pip install, faltou um S aqui, install, e o nome da biblioteca que eu quero fazer a instalação. Por exemplo, aqui a instalação da biblioteca do Pandas. Nesse caso aqui eu simplesmente dou um pip install e o nome da biblioteca e ele já faz a instalação para mim. Posso fazer aqui, por exemplo, a do matplotlib, então faço a mesma coisa, pip install. Eu tenho que tomar cuidado para não digitar aqui errado, pip install e, por exemplo, matplotlib aí, a biblioteca para poder fazermos, por exemplo, plotagem de grafos via ali a programação em Python. Eu dou um Enter novamente e ele vai fazer todo o processo de instalação para mim. Bom, feita aqui a instalação do gerenciador de pacotes e algumas bibliotecas aí, como o Pandas e o Matplotlib, nós já podemos, por exemplo, aqui fazer a instalação aqui do Jupyter Notebook. Para isso eu posso utilizar aqui o sudosu, comando sudosu para mim entrar como superusuário.
E aqui eu já vou entrar aqui no ambiente root, onde eu posso fazer então aqui já a instalação do Jupyter Notebook através do seguinte comando, pip install, e eu vou digitar aqui o Jupyter, que no caso é o software que nós vamos utilizar para fazer as programações de forma mais simples com o Python. Dessa maneira que ele vai fazer aqui toda a instalação. Nesse caso aqui agora eu já posso, por exemplo, dar um exit aqui para poder sair aqui do usuário root. E, por exemplo, aqui eu já posso entrar aqui no meu ambiente do Jupyter Notebook, simplesmente digitando Jupyter Notebook e dar um Enter aqui no caso. Ele já vai rodar o processo aqui, abrir automaticamente aqui no navegador o Jupyter Notebook para a gente. Então aqui eu já tenho, né, o meu ambiente onde eu posso fazer já a programação aqui, né. Depois a gente vai ter com mais tempo aqui, a gente vai mexer nesse ambiente aqui. Então eu já posso, por exemplo, fazer aqui a utilização da programação do Python utilizando o Jupyter Notebook. No caso do Jupyter Notebook, nós vamos fazer scripts mais simples, tá certo? Então ele atende a gente muito bem aqui. Nesse caso aqui eu não posso fechar aqui o terminal, eu tenho que deixar ele aberto, porque senão o Jupyter Notebook aqui cai, tá certo? Então aqui nesse caso eu já tenho então a instalação de todo o meu sistema aqui de utilização do Jupyter Notebook. Agora, para finalizarmos, né, vamos fazer aqui também a instalação do VS Code. Eu vou abrir aqui um novo terminal aqui nesse maisinho aqui para me poder ter um outro terminal, porque senão o Jupyter Notebook vai cair ali. E aqui para mim poder fazer a instalação do VS Code, né, da Microsoft, eu posso simplesmente dar um comando sudo snap install code --classic. Vou dar um enter aqui, ele vai me pedir novamente a senha de superusuário. Eu digito aqui e aqui nesse caso ele vai fazer toda ali a instalação do ambiente do VS Code. Então, novamente, para fazermos aqui, ali ele já deu o que eu tenho aqui instalado, né? Porque eu já fiz isso aqui anteriormente, ou não. Na verdade, ele está fazendo aqui todo o processo de instalação da versão mais estável. Então, conforme eu havia falado anteriormente, para fazer códigos mais simples eu posso utilizar o Jupyter Notebook. E à medida que avançarmos aqui no curso, nós vamos fazer aí também a instalação, a utilização do ambiente de programação no VS Code. Então, fica aí essas duas opções aí para a programação do Python aqui no ambiente do Linux. Tá certo, pessoal? Lembrando que na plataforma Linux nós já temos de fábrica o Python já instalado. Diferentemente, por exemplo, do Windows, que nós não temos o Python instalado diretamente de fábrica, tá? Então isso acontece somente em sistema como o Linux e o macOS também nós temos já de fábrica lá o Python já instalado de fábrica, tá certo? Então, dessa maneira, o VS Code foi instalado com sucesso. Vamos aqui verificar se nós temos aqui o VS Code instalado. Então, eu simplesmente posso clicar aqui no VS Code. Vindo aqui agora, eu posso entrar nessa opção aqui de extensões. E vou procurar aqui pelo Python. Vou dar um Enter aqui, esperar aqui essa primeira opção aqui, ó. Eu clico nela, onde eu tenho aqui o Python Language Support. Então eu vou, no meu caso aqui eu já tenho instalado, né? Porque eu já fiz essa instalação aqui anteriormente. No caso de vocês aí não vai estar instalado, você simplesmente instala. E aqui nós já vamos ter então o ambiente do VS Code aqui também já preparado para nós fazermos aqui a utilização do ambiente de programação aqui no VS Code. Então, dessa maneira aqui nós finalizamos então a instalação tanto do Jupyter Notebook e do VS Code aqui também para podermos programar diretamente para o Python.
Então, nas próximas aulas aí, nós vamos fazer aí os nossos primeiros códigos, tá certo? Então, só para você ver aqui, eu posso, por exemplo, com o Jupyter Notebook aqui aberto, vou dar um new aqui, abrir essa opção aqui de Python aqui no caso, e aqui eu posso, por exemplo, só fazer um teste, né? Uma primeira função que nós temos aqui é a função print, para mostrar na tela aqui, o famoso Hello World, por exemplo. Vou digitar aqui o Hello World. Vou rodar aqui o meu código, simplesmente utilizando aqui essa setinha aqui. Então, ele já mostrou para a gente aqui, né, na tela, o comando Hello World. Então, dessa maneira aqui, nós verificamos que é possível fazer aí a programação. Obviamente que nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa parte aqui de criação do ambiente, né, criação aqui de todos os menus aqui que nós temos disponíveis, como que ele salva aqui para a gente lá no computador, tá certo? Então, dessa maneira eu consigo, por exemplo, aqui, né, simplesmente renomear o meu arquivo aqui, ó, aula 01, por exemplo, eu posso renomear então aqui esse arquivo, né? Então, dessa maneira a gente pode trabalhar aí códigos mais simples utilizando aqui diretamente o Jupyter Notebook. Tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui da nossa segunda aula do curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aqui a preparação do ambiente de programação em Python no sistema operacional Linux. Então, se você utiliza esse sistema operacional aí, fica como opção aqui essa aula para que você possa fazer a instalação tanto do Jupyter Notebook quanto do VS Code da Microsoft, tá certo? Na aula passada eu apresentei para vocês um pouco do contexto histórico e algumas particularidades da linguagem Python. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver esta aula, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo, onde nós iremos fazer a instalação do Python no Windows. Até mais!